Bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, nessa série de conteúdos exclusivos sobre temas relativos ao dinheiro, sobre uma perspectiva, sobre uma forma que não é comumente passada. Hoje, nós vamos entender o que é que nós herdamos da nossa família sobre o dinheiro. Será que nós herdamos algo do nosso sistema familiar relativo ao dinheiro? A nossa vida financeira hoje, eu posso te assegurar, não é só sobre nós. Não é só sobre mim, não é só sobre você. Ela é resultado de um campo sistêmico de memórias, lealdades, crenças transmitidas, muitas vezes de forma inconsciente pelo teu sistema familiar de origem. Antes, eu quero trazer para você um conceito sobre o que seriam campos. E para que você possa entender campos, nós precisamos partir da premissa de que existem informações espalhadas em todos os lugares. Você tem um campo de informações, ou seja, você tem algo muito semelhante a uma pasta. E essa pasta, ela está em algo que a gente pode chamar de HD, e essa pasta, ela vai ter uma série de arquivos. Dentre esses arquivos está a pasta das tuas memórias e estruturas familiares. Ali também residem suas crenças, aquilo que te moldou, aquilo no que você acredita, crenças do que você viu, ouviu, sentiu, do que você aprendeu, de como você lidou e foi apresentado a tudo, inclusive às dinâmicas financeiras. Ao lado do seu próprio campo, daquilo que você carrega, como também numa outra analogia, poderíamos trazer algo muito semelhante a aplicativos de fábrica, caso fôssemos um iPhone de última geração ainda retirado do lacre, ao campo de informações, que é representado pelo conjunto de crenças, dinâmicas, histórias, memórias do seu sistema familiar. A todo instante, nós vamos buscar informações. E essas informações são obtidas não só pelos nossos próprios arquivos, elas também são extraídas do nosso sistema familiar e eu preciso te dizer, há também os chamados campos coletivos. O lugar onde você está, a cidade onde você vive, também reflete no seu campo estruturado de decisões, atitudes, comportamentos. A gente não pode negar que hoje, inclusive, estudos avançados apontam qual a incidência da influência genética sobre nós. Mas nós conseguimos avançar. E além das influências genéticas, há também a influência epigenética. Nós recebemos não só a transferência da carga de DNA, que me traz uma possibilidade de, a certa altura, ter uma maior probabilidade de diabetes, de pressão alta, de um risco coronário. Também me fora transmitido, no conjunto da minha referência familiar, comportamentos, padrões. Você pode, talvez não ter acontecido com você, recordar de imediato de alguém que num sistema familiar tinha um padrão de endividamento repetido por longas gerações. Você já pode ter visto ou conhecido pessoas que têm, por exemplo, um padrão de alcoolismo por múltiplas gerações. Mulheres, homens que lidam com relacionamentos afetivos frustrados por muitas gerações. Logo, nós não estamos aqui num discurso pessimista, mas a gente precisa ter clareza. Porque enquanto esse conhecimento ele não for popularizado e for cada vez mais comum entre nós, nós buscaremos em outras fontes saídas que elas não poderão nos trazer a completude que nós tanto desejamos, inclusive em matéria financeira. Logo, como premissa inicial, nós carregamos, para além das predisposições ou questões genéticas, questões que são questões comportamentais, questões que dizem respeito a hábitos, aos costumes, à forma como lidaram com todas as áreas os nossos
diria, ancestrais. Você carrega, eu carrego, e essas crenças, elas estão, na sua grande maioria, armazenadas no nosso campo inconsciente. Bert Hellinger, que é um dos grandes expoentes da terapia de alto impacto que nós popularizamos como constelação familiar, ele diz que tudo aquilo que foi excluído, inclusive, de um sistema familiar, por quê? Porque passou a ser proibido, passou a ser mal visto, é algo que não se quer contar, levar adiante, tende a se repetir. Isso vale para, eu vou anotar inclusive na nossa tela aqui, vale para quê, Sabrina? Vale para muitas coisas. A gente pode ter dinâmicas que foram ocultadas, até por zelo, e tem muitas histórias que eu, por exemplo, não conheço do meu sistema familiar, e talvez você também não conheça do seu, mas que tendem a ser repetidas, porque um sistema familiar, ele tende sempre a buscar um ponto de equalização e equilíbrio. Pobreza, dívidas, perdas financeiras. Você já imaginou que você pode estar sendo vítima comum de golpes, porque essa pode ser uma mecânica que está atrelada ao teu sistema familiar? Por isso é que eu adoro os alinhamentos sistêmicos, porque é a partir desse movimento, e vai ser um prazer poder te servir e atender você, só é você buscar o meu Instagram, Sabrina Dourado, ou do Instituto Além do Conhecimento, clicar lá nos links e mandar mensagem para o nosso time, que vai te trazer todas as informações desse atendimento personalizado, que em sessão única, e repito, de forte impacto, te permite não só reconhecer que talvez você esteja ainda ligada a lições de pobreza, como disse, dívidas, perdas financeiras. Gente, isso aqui, ó, sacrifício excessivo para fazer dinheiro. Essa é uma dinâmica dolorosa. E sofrimento, isso tudo é inconsciente, tá? Como prova de valor. Você não percebe, mas você só se sente valorizado efetivamente quando você faz muito sacrifício. Nós repetimos de forma inconsciente o destino financeiro dos nossos pais, mães, avós, ou qualquer ancestral, como forma de pertencimento, como te disse há pouco. No livro Escute Seu Corpo, a Lise, que é a mesma autora das 5 feridas emocionais, ela traz para nós, de forma inquestionável, a necessidade, eu diria, visceral de pertencimento. Talvez por conta de camadas de proteção e como ferramenta que você foi, eu diria, foi inserido dentro de um modo de sobrevivência, você vai me dizer que isso para você não funciona, que você não é assim, que conscientemente você não liga para as histórias passadas ou para o que pensam de você. Mas o pertencimento, ainda que você esteja usando como ferramenta de proteção para se lesar menos ou para se maltratar menos, discursos como estes te colocam de forma, repito, inconsciente em repetições familiares, sociais, organizacionais. É como se, à luz do nosso sistema, houvesse uma voz no nosso inconsciente que dissesse: se você não pôde ter, eu também não terei. Se você não foi, eu também não vou. Se você não fez dinheiro e conseguiu mantê-lo, eu também não vou. Perceba que, não raras vezes, é difícil para pessoas que já têm um padrão financeiro elevado, numa história ancestral, lidar com perdas financeiras. Ou, se há perdas financeiras, eles têm alta capacidade, porque eles já têm o campo informacional de refazer múltiplas cifras financeiras, e a gente pode citar diversos exemplos que são notoriamente conhecidos. Diferente, por exemplo, da minha dinâmica familiar, que é uma dinâmica familiar de origem mais simples, de perdas, de históricos de falência. Exemplos. Se o pai faliu, o filho pode se sabotar quando começa a prosperar. Isso também, gente, é de uma riqueza. E eu sei que eu estou falando de temas sensíveis.
E talvez você vai entrar no modo de defesa comigo e vai me dizer, mas eu não seria louco, eu não seria louca de me sabotar quando eu estivesse a ponto de prosperar. Será? Eu já me sabotei algumas vezes. E assumo aqui esse lugar publicamente de vulnerabilidade, de humildade, sob pena de que não cresçamos. E a sabotagem muitas vezes vem de um mecanismo inconsciente. Há situações, inclusive, nós adoecemos à custa de não prosperarmos, tamanha a dor que sentirmos por estarmos indo mais longe. Se, por exemplo, uma mãe dizia que o homem não presta e só dá despesa, a filha pode evitar ser sustentada ou ter dinheiro no casamento. Se o avô morreu lutando por uma terra, já atendi diversas pessoas em situações como estas, e nunca teve acesso a ela, o neto pode carregar, sim, crenças de que riquezas se perdem muito rapidamente. Na própria Bíblia, a gente pode sair do manancial de conhecimentos sistêmicos que é riquíssimo. Vemos diversas passagens que mostram que as decisões pautadas nas crenças dos nossos pais influenciam as gerações seguintes. Mas, ao mesmo tempo, que é possível romper. É o que fazemos no trabalho dos alinhamentos sistêmicos. E seguir um novo caminho. A título de exemplo, eu trago para nós Êxodo 25. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Sobre uma ótica mais espiritual, há quem fale na expressão de maldições familiares. O Bert prefere falar em lealdades sistêmicas. Êxodo 26 nos diz, mas mostrando misericórdia até 1000 gerações àqueles que me amam. Ainda em Efésios 3:20, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, a origem explica. E eu acho que a essa altura, depois de alguns bons minutos aqui da nossa conversa, já dá para entender que nós não somos apenas um padrão de repetição genético. Que há muito mais. Eu nem adentrei em aspectos da ambiência. Talvez eu fale sobre a ambiência e a relação dessa ambiência com o dinheiro em outro vídeo. Mas vamos além. Aqui no Instituto nós gostamos de ir além, talvez você vai me dizer. Você me trouxe uma base teológica que para mim deve ser a primordial, mas talvez você discorde de mim. Então, eu quero te dizer que estudos mostram que crenças, traumas financeiros são transmitidos através da genética. Há aquilo que chamamos de epigenética e também repetição comportamental emocional. Recomendo que você estude Bruce Lipton, o autor de Biologia da Crença. Prestem bem atenção. O autor na Biologia da Crença, ele nos diz que até os 7 anos de idade, nós, enquanto crianças, ali na primeira infância, então eu faço esse alerta e divulgo esse vídeo para outros pais e mães, até os 7 anos de idade, a criança está em estado de absorção profunda. As ondas cerebrais são, na sua grande maioria, as ondas teta. E ali é como se nós estivéssemos diante de um campo de futebol vazio, que muitas vezes nós sobrecarregamos de informações extremamente densas, incorporando-se tudo o que se ouve e o que se sente como verdade absoluta. É como se até o fim da primeira infância, a criança ela tivesse apenas o plano do seu inconsciente. É só quando ela chega na segunda infância, a partir da celebração dos seus 7 anos, é que ela começa a desenvolver, em certa medida, parte da sua consciência, mas talvez já fragilizada por esse campo de informações do seu inconsciente. Eu quero te propor um exercício. Que frases você ouviu com frequência na infância sobre dinheiro? Eu ouvi muitas, mas quem sabe você ouviu: dinheiro não dá em árvore, quem enriquece perde a alma, melhor pobre e honesto do que rico corrupto, mulher tem que ser independente e não depender dos homens. E comece a identificar padrões nas falas e nas histórias da sua família. As conversas eram mais pautadas em escassez ou abundância? O dinheiro vinha à custa de sacrifício ou com muita leveza? Havia culpa por ter ou não ter?
Existe alguém com quem você pode estar vinculado, e ainda que seja por um movimento não de amor, mas de repulsa, porque você tentou ser diferente, você está repetindo a história? Quem sabe você pode lembrar dessa pessoa, eu quero deixar esse presente para você, com quem você se identificou, e você pode dizer: ai, querido pai, querida mãe, querido tio, querido avô, eu vejo a sua dor. Eu honro tudo o que você viveu. Eu escolho, com amor, seguir o meu próprio caminho. Nós não podemos esquecer que as palavras, elas também têm poder e emitem frequências maravilhosas. Por isso você pode dizer: eu honro os meus ancestrais. Me abençoem para que eu possa construir uma nova história, para que eu possa me submeter a um novo modelo mental, para que eu tire desse meu inconsciente. Muitas vezes a gente vai resgatar nos meus atendimentos as memórias dessa primeira infância, para que só então um adulto que comprou muitos cursos, que se diz inteligente, que tem muitas formações, tem 3 diplomas, consiga romper padrões de escassez e miserabilidade financeira. Talvez você também possa dizer: eu honro os meus ancestrais, mas eu escolho seguir o caminho da prosperidade. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. É muito profundo. Aqui apenas eu estou trazendo um insight inicial. Nós temos a oportunidade nos nossos treinamentos, consultorias, inclusive empresariais, de aprofundar e olhar de forma específica para esses padrões, para essas histórias, seja no teu plano familiar, na tua carreira, nas tuas finanças, na tua empresa, e rompermos, te auxiliarmos nesse romper, para que você possa acessar, de fato, um caminho mais leve, uma vida mais próspera e, por que não, mais frutífera. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. E se você gostou, curte, comenta, me sinaliza e me sugere também aqui nos comentários alguns outros temas que você sente que são necessários, que refletem desafios para você ao tempo que você está vendo esse vídeo, para que nós possamos produzir mais conhecimento aplicável para que você vá além.